Um recém-nascido se está morrendo nos braços de sua mãe. Madrid, Gran Via, chuva torrencial. Carmen tem 3 minutos para salvar seu filho antes que ele pare de respirar para sempre. Está ajoelhada na calçada gelada, o vestido encharcado, enquanto implora aos transeuntes: ajuda, por favor, meu filho está morrendo. Todos passam direto. Ninguém para. O pequeno Adrián fica cada vez mais azul. De repente, um BMW negro freia violentamente na frente dela. Desce um homem de terno de 5.000 euros. Alejandro Herrera, o homem mais rico e implacável da Espanha. 4 bilhões de patrimônio, 0 compaixão. Pelo menos até este momento. Por favor, Carmen desaba aos seus pés. Salve meu bebê, não tenho mais nada no mundo. Alejandro a olha nos olhos e vê algo que o comove. Um amor tão puro que está disposto a morrer para salvar uma vida. Nesse segundo, o homem que nunca havia amado ninguém toma uma decisão que destruirá sua vida milionária e construirá algo infinitamente mais valioso. Levante-se, diz ele, erguendo-a do chão. Agora seu filho também é meu filho. O que acontecerá nos próximos 10 minutos de corrida até o hospital mudará para sempre o destino de 3 pessoas e provará que o amor pode vencer até mesmo a morte. Alejandro Herrera nunca havia corrido tão rápido em sua vida. Atravessa os corredores do Hospital La Paz, com Carmen Morales em seus braços, a jovem mãe que encontrou sob a chuva, enquanto os médicos correm ao lado deles empurrando a incubadora onde jaz o pequeno Adrián. O bebê de 3 meses tem uma grave insuficiência respiratória. Os doutores falam de operação urgente, custos exorbitantes, riscos altíssimos. Carmen chora desesperada. Não tem seguro, não tem família, não tem nada exceto o amor por seu filho. Doutor, diz Alejandro, parando o chefe de serviço. Qualquer coisa que precise, qualquer quantia, eu pagarei imediatamente. O médico o olha surpreso. Senhor, estamos falando de pelo menos 200.000 euros, talvez mais. Eu disse qualquer quantia, repete Alejandro sem hesitar. Carmen o olha incrédula. Este homem elegante que não a conhece está salvando a vida de seu filho sem pedir nada em troca. Por quê? Consegue apenas sussurrar. Alejandro a olha e por um momento se vê criança, abandonado em um orfanato, sonhando que alguém viesse salvá-lo. Porque toda criança merece viver, responde simplesmente. Enquanto os médicos levam Adrián ao centro cirúrgico, Alejandro e Carmen ficam na sala de espera. Ela está encharcada, tremendo de frio e medo. Alejandro tira o paletó e coloca sobre seus ombros, depois liga para seu assistente. Roberto, traga roupas secas para uma moça tamanho 42 e comida quente, imediatamente. Carmen o observa enquanto organiza tudo com eficiência militar. Quem é o senhor? Pergunta com voz trêmula. Alguém que quer ajudar, responde Alejandro. Como se chama? Carmen. E o senhor? Alejandro. E o bebê? Adrián. Tem 3 meses e é tudo que tenho no mundo. A voz de Carmen se quebra e Alejandro sente algo inesperado. A necessidade instintiva de proteger a ambos. Este homem, que havia construído um império baseado em números e lucros, se encontra repentinamente preocupado com uma desconhecida e seu bebê. Adrián ficará bem, diz ele, e ao pronunciar essas palavras, percebe que realmente acredita. Te prometo. Nas horas de espera, enquanto os cirurgiões lutam para salvar Adrián, Carmen conta a Alejandro sua história. Tem 22 anos, engravidou durante a universidade. O namorado fugiu assim que soube do bebê. Os pais a expulsaram de casa pela vergonha. Deu à luz sozinha. Criou Adrián trabalhando como garçonete à noite, enquanto de dia estudava para se formar em pedagogia. Mas nesta semana, o bebê começou a ter problemas respiratórios e ela gastou suas últimas economias em consultas que não serviram para nada. Esta noite fui pedir ajuda aos meus pais, conta com voz quebrada. Fecharam a porta na minha cara. Adrián estava cada vez pior e eu já não sabia o que fazer. Estava voltando para nosso quarto quando ele parou de respirar direito.
Parei na rua e rezei para que alguém nos ajudasse. Alejandro escuta em silêncio, sentindo crescer dentro de si uma raiva que nunca havia sentido. Como podem existir pais que abandonam a própria filha no momento de necessidade? Como pode um homem fugir de suas responsabilidades? Onde vocês moram agora? Pergunta. Num quarto em Lavapiés, 100 metros quadrados divididos em 4, banheiro compartilhado. Não é lugar para um bebê, mas é tudo que posso pagar. Alejandro, imagina esta garota corajosa estudando à noite com um recém-nascido no colo, trabalhando por alguns poucos euros a hora, lutando cada dia para dar um futuro ao filho. Uma força de espírito que ele, com todos os seus bilhões, não tem certeza de possuir. Carmen, diz de repente, quando Adrián estiver bem, o que você quer fazer? Terminar a universidade, ser professora, dar a Adrián uma vida normal, com uma casa de verdade e a possibilidade de estudar. E se eu dissesse que você pode ter todas essas coisas? Carmen o olha confusa. Não entendo. Trabalhe para mim. Como, não sei, assistente pessoal. Pago sua universidade, dou uma casa a vocês, garanto um futuro. Não posso aceitar caridade, diz Carmen balançando a cabeça. Não é caridade, é um investimento, responde Alejandro. E ao dizer essas palavras percebe que é verdade. Preciso de alguém honesto ao meu lado. Alguém que me lembre o que significa lutar por algo importante. Nesse momento, o cirurgião sai do centro cirúrgico. Seu sorriso diz tudo. Adrián conseguiu. Carmen desaba nos braços de Alejandro, chorando de alívio. E ele percebe que nunca havia sentido uma satisfação maior que esta, ter salvado uma família. 3 semanas depois, Carmen e Adrián se mudam para um apartamento que Alejandro colocou à disposição deles em Chambéry. 2 quartos, cozinha moderna, vista para o parque. Um paraíso comparado ao quarto de Lavapiés. Alejandro cumpriu todas as promessas. Pagou a universidade de Carmen, encontrou um trabalho de meio período para ela em sua empresa, que permite estudar e estar com Adrián. Contratou uma babá para quando ela está ocupada. Mas o que nenhum dos dois esperava é como suas vidas estão se entrelaçando. Alejandro passa todas as tardes com eles, oficialmente para verificar se tudo vai bem. Na realidade, o que está acontecendo é muito mais profundo. Carmen está ensinando Alejandro o que significa realmente viver. Nas tardes que passa com eles, vendo Carmen estudar enquanto Adrián dorme no berço ao lado, Alejandro descobre uma paz que nunca havia conhecido. Não há negócios para fechar, não há milhões para ganhar. Só está a respiração tranquila de um bebê e o sorriso de uma mulher que transformou cada dificuldade em força. Por que faz tudo isso por nós? Pergunta Carmen uma tarde enquanto preparam o jantar juntos. Alejandro hesita. Como pode explicar que ela lhe deu mais do que ele jamais deu a ela? Como pode dizer que pela primeira vez em 42 anos se sente parte de algo maior que o dinheiro? Porque vocês me salvaram, responde finalmente. Nós te salvamos? Você foi quem salvou Adrián. Não, Carmen, vocês me salvaram de ser apenas um homem rico e vazio para sempre. Carmen o olha nos olhos e vê algo que a comove. Vulnerabilidade autêntica. Este homem poderoso que comanda um império está se abrindo com ela como uma criança que tem medo. Alejandro, diz docemente, o que aconteceu com você? Por que tem tanto medo de ser amado? É a pergunta que Alejandro temia e desejava ao mesmo tempo. Nessa noite, pela primeira vez na vida, conta a alguém sua história. O abandono no orfanato, a infância sem família, a promessa de nunca depender de ninguém que o fez rico, mas terrivelmente sozinho. Não sei como se ama de verdade, confessa. Nunca tive ninguém que me ensinasse. Carmen pega sua mão. Se aprende, Alejandro. O amor se aprende. E se você quiser, podemos aprender juntos. 6 meses depois, a vida de Alejandro mudou completamente. Seu apartamento super luxuoso de Salamanca está cheio de brinquedos de Adrián. Sua agenda de reuniões está organizada em torno dos horários de Carmen na universidade. Seu coração, que acreditava não ter,
bate por uma família que nunca havia sonhado. Carmen se formou com honras em pedagogia e agora trabalha a tempo integral na empresa de Alejandro, gerenciando programas de responsabilidade social. Adrián, agora com 9 meses, engatinha feliz pela casa chamando papai quando vê Alejandro, que derrete toda vez como sorvete no sol. Mas nem tudo é perfeito. A família de Carmen soube de sua situação e veio a Madrid exigindo sua parte da fortuna. A mídia começou a se interessar pela história do CEO solteiro que de repente vive com uma mãe solteira. Os acionistas sussurram que Alejandro está se distraindo dos negócios. Talvez eu devesse ir embora, diz Carmen uma noite depois do enésimo artigo de fofocas. Estou arruinando sua reputação. Minha reputação? Alejandro a olha incrédulo. Carmen, antes de conhecer você, era considerado um gênio dos negócios sem coração. Agora sou um homem que descobriu o que realmente vale a pena viver. Se isso arruína minha reputação, então construirei uma nova. Mas seus sócios, sua empresa, minha empresa pode ir para o inferno se não aceita que finalmente encontrei o que realmente importa. Carmen o olha com olhos cheios de lágrimas. Alejandro, o que você sente por mim? Por nós? É a pergunta que Alejandro evitou durante meses, aterrorizado pela resposta. Mas olhando Carmen, olhando Adrián que dorme em seus braços, já não pode mentir para si mesmo. Eu os amo, diz. E ao pronunciar essas palavras, sente um peso enorme se levantar de seu peito. Te amo. Amo Adrián, amo a família que nos tornamos. E se o mundo tem problema com isso, que o mundo se dane. Carmen se levanta e o beija. Eu também te amo, Alejandro. Te amo pelo homem que se tornou conosco. Case comigo, diz Alejandro de repente. Case comigo e vamos fazer tudo isso ser real para sempre. Tem certeza? Eu não sou uma dessas mulheres da sua classe social. Sou apenas uma garota de bairro com um bebê. Você é a mulher mais forte e corajosa que conheço. Você é a mãe da criança que considero meu filho. Você é tudo que quero, pelo resto da minha vida. No dia do anúncio do noivado, acontece o impensável. O Conselho de Administração da Herrera Holdings convoca uma reunião de emergência. Os acionistas majoritários, liderados pelo sócio histórico Antônio Vega, apresentam um ultimato. Ou Alejandro renuncia a esta relação inadequada, ou será removido da direção da empresa. Alejandro, diz Vega com tom paternalista, entendemos que possa estar fascinado por esta garota, mas casar com uma garçonete com um filho bastardo prejudicaria irreparavelmente a imagem da empresa. Alejandro sente o sangue ferver. Cuidado com como fala da minha esposa e meu filho. Não são sua esposa e filho. Você foi manipulado por uma garota esperta que viu a oportunidade de sua vida. Basta, grita Alejandro se levantando. Carmen vale mais que todos vocês juntos. Então escolha, diz friamente Vega. A empresa ou a mulher, não pode ter as duas. Alejandro volta para casa destroçado. Como pode escolher entre o império que construiu com sangue e a família que lhe deu uma razão para viver? Carmen entende imediatamente que algo está errado. Quando Alejandro conta sobre o ultimato, ela não hesita nem um segundo. Deve escolher a empresa, diz com voz firme. O quê? Alejandro, essa é sua vida, seu trabalho, tudo pelo que lutou. Eu não posso ser a causa de sua ruína. Você não é a causa de nada. Você é a solução para tudo. Não, me escute. Se você perde a empresa por minha culpa, cedo ou tarde me odiaria. E eu não poderia suportar isso. Alejandro a pega pelos ombros. Carmen, eu sem vocês não sou nada. Posso reconstruir uma empresa, mas não posso reconstruir esta família. E eu não posso viver sabendo que te fiz perder tudo. Nessa noite, Alejandro não dorme. Caminha pela casa, olhando Adrián, que dorme tranquilo, olhando Carmen, que estuda para seu mestrado, olhando a vida normal e feliz que construiu. Ao amanhecer, tomou sua decisão. Na manhã seguinte, Alejandro entra na sala do Conselho de Administração com um sorriso que ninguém espera.
Vega e os outros acionistas o olham com ar de superioridade, seguros de ter vencido. Então, Alejandro, diz Vega, qual é sua decisão? Minha decisão é que vocês são uns imbecis, responde Alejandro com calma, e que estou indo embora. O espanto na sala é palpável. O quê? Renuncio como CEO e vendo todas minhas ações. Prefiro ser pobre com a família que amo do que rico com pessoas que nem sequer sabem o que significa amar. Você está louco, está jogando fora bilhões. Estou investindo no mais valioso do mundo, o amor verdadeiro. Alejandro sai da empresa pela última vez e volta para casa com Carmen e Adrián. Quando conta o que fez, Carmen explode em choro. Você enlouqueceu? Como vamos viver? Carmen, ainda tenho dinheiro suficiente para vivermos bem o resto da vida. E principalmente tenho as mãos, a cabeça e o coração. Começarei de novo, mas desta vez construirei algo junto com você. 1 ano depois, Alejandro e Carmen abriram juntos uma empresa de consultoria educacional. Ajudam famílias em dificuldades, gerenciam programas para crianças desfavorecidas, constroem creches em bairros pobres, ganham menos que antes, mas são infinitamente mais ricos. Seu casamento foi o mais bonito que Madrid se lembra. Adrián, agora com 2 anos, levou as alianças chamando Alejandro de papai com orgulho. Não estavam os poderosos da economia, mas estavam todas as famílias que haviam ajudado, todas as crianças que haviam salvado. Sabe no que penso? Diz Carmen uma tarde enquanto veem Adrián brincar em seu pequeno jardim. Me diga que naquela noite sob a chuva, quando pedi que salvasse Adrián, não sabia que na verdade estava salvando você. E eu não sabia que salvando vocês estava me salvando. Alejandro abraça Carmen e olha seu menino que ri feliz. Perdeu um império de bilhões, mas ganhou algo que não tem preço. Uma família verdadeira, um amor autêntico, uma vida que vale a pena viver. Te amo, sussurra para Carmen. Eu também te amo, para sempre. E enquanto Adrián corre para eles gritando, mamãe, papai, Alejandro sabe que esta é a maior riqueza que um homem pode possuir. Ser amado e saber amar em troca. A história de Alejandro, Carmen e Adrián prova que o amor verdadeiro não se pode comprar, mas quando chega, vale mais que todos os tesouros do mundo, e que às vezes perder tudo é a única maneira de descobrir o que realmente importa. Se esta história tocou seu coração e os fez acreditar no poder do amor que transforma, deixem um like se acreditam que o amor vale mais que qualquer riqueza. Inscrevam-se no canal para mais histórias que celebram o triunfo do amor sobre a materialidade. Comentem aqui embaixo o que estariam dispostos a sacrificar pelo amor verdadeiro. Contem sua história. Compartilhem este vídeo com quem precisa acreditar que o amor pode chegar quando menos se espera. E se querem mais histórias que demonstram como o amor pode mudar completamente uma vida, ativem a campainha. Lembrem-se, as coisas mais preciosas da vida não se podem comprar. O amor verdadeiro, uma família autêntica, a felicidade genuína são tesouros que valem mais que todos os bilhões do mundo. Nos vemos na próxima história que os fará acreditar na magia do amor que salva.